Olá, amados. É dia de contar testemunho da parte de Deus. E nós queremos falar hoje, baseado em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 6, onde está escrito: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. A história é bastante conhecida, quando o Senhor colocou Elias para ir para o ribeiro, e lá o Senhor sustentou ele, através de uns corvos. Sim, pois o tema do nosso testemunho é o corvo de Elias. Nós vivíamos uma época muito difícil financeiramente em Timon. E diante de muitos apertos, a minha mãe costurava. E a costura que ela fazia era para comprar o necessário para dentro de casa. E um dia o Senhor disse para ela, enquanto ela costurava, que o Senhor naquele dia mandaria muita carne. Nós passávamos dias e dias sem ver um pedaço de carne em casa porque as condições não permitiam. E naquele mesmo dia, naquela tarde em que Deus havia falado isso, a mamãe foi ao ciclo de oração. Ao retornar, a moça que morava na minha casa a estava esperando no portão, muito satisfeita, e chamou ela para ir até a geladeira. Quando abriu a porta da geladeira, todo o congelador, toda a parte de baixo estava repleta de carne. O irmão havia comprado carne e havia deixado na geladeira da minha mãe. E antes dele viajar, que ele morava em outra cidade e trabalhava na nossa cidade, ele comprava carne para levar. Naquele dia ele deixou muita carne para a gente. Depois daquele dia, 2 vezes por semana, na terça-feira quando ele chegava da sua cidade para trabalhar e na sexta-feira quando ele retornava, ele comprava carne. E por 1 ano, Deus levantou aquele homem para deixar carne na nossa casa. Sim. Todas as terça-feiras ele chegava de viagem e comprava carne e deixava na nossa geladeira para nós usarmos. E na sexta-feira ele comprava para levar e também deixava para nós passarmos o fim de semana. E assim os meses foram passando. Mas um certo dia ele chegou e disse para minha mãe: "Ore, eu estou voltando para minha cidade", era uma sexta-feira. E a mamãe orou por ele e ele saiu. Quando ele saiu, o Espírito Santo de Deus disse para ela: "Ele não vai viajar porque ele não trouxe carne para ti". Quando deu 6 horas da tarde, ele chegou lá em casa, novamente, e disse: "Irmã, ore por mim. Eu não consegui viajar". E a mamãe orou por ele novamente, mas dentro dela, o Espírito Santo continuava dizendo: "Ele não pode viajar porque ele não comprou carne". Já à noite, sábado pela manhã, melhor dizendo, ele chega: "Disse, irmã, ontem eu não consegui viajar, mas eu comprei uma carne e deixei aqui". E aí, ela disse para ele: "Sabe por que você não tinha viajado? Porque você não tinha deixado carne". E o Espírito Santo de Deus me disse na primeira vez que você veio pedir oração que você não viajaria porque você é o corvo de Elias. E ele disse: "Poxa, por que você não me disse?". E ela ficou calada. E nas semanas seguintes ele chegava com a carne na sexta-feira e dizia: "Ore, tá aqui a carne, porque eu já quero viajar". E foi assim durante 1 ano. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus. Se Deus te mandar para o deserto, se Deus te mandar para a beira do ribeiro, se faltar para todo mundo, o Deus que te mandou se responsabiliza por você. O Deus que te colocou nessa situação que você está hoje é o Deus que cuida de ti. Ei, confia nele. Acredita nele. Ainda existem corvos de Elias para sustentar profeta na terra. Aleluia. Deus está levantando corvos para sustentar profetas ainda nesta geração. Pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, mas que o Senhor está mandando o necessário para você passar a prova. É só um tempo, é só para dar testemunho, é só para o nome dele ser glorificado sobre a minha e a tua vida. Compartilha esse testemunho. Ei, compartilha os nossos vídeos. Não esquece de deixar teu like, faz comentário, abençoa o nosso canal, assim como você tem sido abençoado pela porção de fé da Palavra de Deus e também por estas oportunidades de vivenciar experiências que só o Senhor pode dar. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.